Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia Almeida, professora Cláudia Almeida, e eu sou a professora responsável pela orientação de estágios curriculares supervisionados do curso de teatro e do curso de artes visuais do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Tanto os cursos do período da manhã, quanto os cursos do período da noite, tá bom? E gostaria de enfatizar bastante que eu sou a professora orientadora de estágio dos cursos presenciais, tá joia? Então é um prazer falar com todos vocês. Espero que a nossa orientação de hoje seja bem proveitosa, que não fique nenhuma dúvida e que vocês possam, a partir de hoje, começar a organizar-se em relação aos estágios, tá joia? Nós estamos com orientação, tá? Essa orientação é destinada a alunos do quarto semestre, do quinto semestre e do sexto semestre dos cursos que vocês realizam, tá joia? Então vamos aí para. Eu preparei um slide que está na tela para orientar aí a nossa aula. E é muito importante que vocês anotem o que está no slide, ou então eu enviarei para vocês também, assim como a coordenadora vai fazer isso, enviar esse slide para vocês, para os monitores do estágio e também para os representantes de turma. Então, fiquem tranquilos se vocês não conseguirem anotar tudo agora, ou se vocês não quiserem anotar, tá? Gente, informação importante. As nossas orientações de estágios vão ocorrer nas quintas-feiras, tá? O ideal é que os alunos do turno da manhã entrem na orientação de estágio ao meio-dia. Por quê? Porque termina a aula da manhã às 11h40, né? Em volta de 11h45, e aí vocês têm um intervalinho ali para ir no banheiro, beber água, né? Comer alguma coisa, e meio-dia já inicia a orientação de estágio. E a orientação de estágio às 18 horas é destinada para os cursos que frequentam no noturno, à noite. Então, a gente chama de pré-aula, tá? A aula inicia às 19, então tem uma orientação de estágio que é às 18 horas. Por que isso, gente? Porque o estágio não é uma disciplina do curso, tá? Ele é um componente curricular. Então, ele não tem um dia específico para ter uma aula, né? Ou das 8h50 às 11 e pouquinho, ou das 19 às 21h45. Então, como ele é um componente curricular, ele vai a orientação de estágio ou encontro de estágio vai acontecer ou no pós-aula para a turma da manhã ou na pré-aula da turma da noite, tá? Importantíssimo, gente. O primeiro encontro, que é hoje, né? Que é o encontro que vai ser destinado a eu dar uma aula sobre estágio, tá? E os demais encontros, a partir, né, da próxima semana, são plantões de dúvida, tá joia? Então, se você veio no primeiro encontro, ou se você assistiu a aula do primeiro encontro, e no segundo encontro você, por exemplo, não tem dúvida, não é necessário comparecer, tá, gente? Não tem presença, né, anotação de frequência no plantão de estágio. Então, você precisa ter essas informações iniciais da primeira aula e depois você vai caminhar com as suas próprias pernas, né, ir atrás das atividades de estágio. E aí, quando tem dúvida, você sabe que quinta-feira, tanto às 12 como às 18, tem orientação de estágio, tá joia? É muito importante, gente, vocês entrarem no início da orientação, porque aconteceu, né, em alguns semestres que passaram, do aluno entrar na orientação de estágio 5 minutos para terminar. E aí não dá tempo de fazer a pergunta, ouvir a explicação. Então, assim, vocês têm que entrar entre o começo, né, o início do horário de orientação até mais ou menos a metade. Porque depois disso, às vezes você tem alguma dúvida muito, por exemplo, que tem que explicar muita coisa, que tem que mostrar documento, e não dá tempo de fazer isso, tá? Então é importante que o estágio, as orientações, não é assim, do meio-dia uma, então até 1 hora eu posso entrar. Não, é meio-dia a orientação de estágio, tá, gente? Ou 18 horas a orientação de estágio. Eu queria também dizer para vocês que se algum aluno, por exemplo, da turma da manhã, precisa sair 11h40 da aula e ir trabalhar e entra no trabalho meio-dia,
existe a opção, se vocês quiserem, de entrar nessa orientação às 18 horas, porque é a mesma orientação, tá? A mesma professora e o mesmo link, inclusive, tá joia? E eu vou também dar a opção do pessoal que é da noite, que faz às 18 horas, também entrar ao meio-dia, tá bom? Porque é a mesma orientação para os mesmos cursos. Então, se vocês tiverem também essa necessidade de entrar em outro horário, que não seja, né, o da sua pré-aula ou da sua pós-aula, vocês podem entrar tanto meio-dia como às 18 horas na orientação de estágio, ok? É uma coisa que a gente está fazendo esse semestre que eu acho que facilita um pouquinho para vocês. Vamos lá seguir aí em relação aos estágios. Gente, agora uma informação super, hiper, mega, blaster importante, tá? Quem está no quinto semestre e no sexto semestre pegou um período de estágio, né, que foi durante a pandemia do coronavírus, né, durante a pandemia do Covid-19, que o MEC tinha soltado uma portaria, né, uma regra nova de que poderiam ser feitos cursos online, né, à distância, para valer como carga horária de estágio. A partir do dia 1 de agosto de 2021, que já passou, né? Então, portanto, a partir desse semestre, está suspensa a realização de estágio por cursos online, tá? Então, o MEC suspendeu essa regra, tá bom, gente? Por quê, professora? Porque as escolas voltaram a funcionar, porque as pessoas estão sendo vacinadas, né? Nós temos 50% da população brasileira já com a primeira dose, 25% com a segunda dose. A tendência é que as pessoas, né, se vacinem logo, inclusive, já estamos na idade mais baixa, né, na casa dos 20 anos, a vacinação. Então, como o Brasil está tendo essa retomada das atividades, né, presenciais, de algumas atividades, o MEC suspendeu essa possibilidade de fazer estágio com a realização de cursos online. Tá joia, gente? Então, quem tá agora no quarto semestre, que vai iniciar o estágio, já vai iniciar com o estágio curricular supervisionado, não gosto dessa palavra, assim, normal, do jeito que sempre foi, né, segundo as regras do MEC para estágio. E quem está no quinto e no sexto vai agora voltar, né, para as regras de estágio de como era antes da pandemia, tá bom? Desculpa, gente. Então, essa informação é muitíssimo importante. Vamos lá. Professora, mas se eu não quiser fazer estágio? E se eu não puder fazer estágio porque eu trabalho? Gente, essa possibilidade não existe, tá? Por quê? Porque a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 do ano de 1996, coloca que a formação docente, ou seja, qualquer curso universitário que se destina à formação de professores, incluirá prática de ensino, que a gente chama de estágio, tá? Então, a realização de estágio curricular supervisionada é obrigatória. Se você não realiza o estágio, você não se forma. Professora, mas eu fiz todas as disciplinas, eu tirei 10 em todas as disciplinas, eu nunca faltei na faculdade, não preciso fazer estágio. Precisa e é obrigatório fazer estágio, tá, gente? É um componente curricular do curso obrigatório, tá? Esse estágio você tem que fazer numa escola, pode ser pública, pode ser privada, né? Pode ser rural, pode ser qualquer escola que seja autorizada, né, a funcionar. E o estágio tem que ser realizado com um professor de artes formado em curso superior de artes, tá? Em curso superior, desculpa, não precisa ser necessariamente de artes, tá? Em curso superior da área da arte, tá joia? Então, mesmo o pessoal do teatro vai fazer estágio, né, de aulas de artes na escola com um professor formado para dar aula de artes, tá, gente? Então, vocês vão, né, depois eu vou falar como procurar uma escola, e aí vocês vão acompanhar a aula de artes nessa escola, para os alunos que fazem licenciatura em teatro e para os alunos que fazem licenciatura em artes visuais. Gente,
Como que é dividido a carga horária de estágio, gente? Então, no quarto semestre, você tem que fazer 100 horas de estágio e essas 100 horas tem que ser nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Alunos de 6, 7, 8, 9 e 10 anos. Se você está no quinto semestre, você tem que fazer 150 horas nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, tá? E se você está no sexto semestre, você tem que fazer 150 horas de estágio no ensino médio. Isso vai totalizar 400 horas de estágio, que é a carga horária mínima obrigatória para você se formar num curso de licenciatura no Brasil, tá? Professora, mas por que eu não posso começar antes? Porque na lei, né, sobre estágio no Brasil diz que você só pode começar estágio a partir da segunda metade do curso. Ou seja, o curso de vocês tem 6 semestres, então vocês têm que fazer o primeiro, o segundo e o terceiro semestre, que é metade do curso. Então, por isso que o estágio inicia no quarto semestre, tá? E aí ele é dividido no quarto, no quinto e no sexto, porque senão não dá tempo de fazer 400 horas de estágio, tá? O estágio tem que ser realizado até o sexto semestre, senão o aluno não se forma. E, gente, o ideal é fazer um pouco em cada semestre a partir do quarto semestre, tá? Por isso que ele é dividido, estágio supervisionado 1 nos anos iniciais no quarto semestre, estágio supervisionado 2 nos anos finais do ensino fundamental no quinto semestre, e o estágio supervisionado 3, que é no ensino médio, no sexto semestre. Vamos lá, continuando, gente. É importante vocês saberem que a lei também diz que você só pode fazer estágio 6 horas por dia ou 30 horas por semana, senão é considerado trabalho escravo, tá? E importantíssimo, gente, não pode fazer estágio durante o período de aula da faculdade. Então, quem estuda de manhã não pode fazer estágio de manhã. E quem estuda à noite não pode fazer estágio à noite. Então, tem que fazer do que a gente chama de contraturno, tá? Vamos lá para polêmica, gente. Ah, professora, mas eu estudo de manhã, mas eu trabalho à tarde e à noite. Então, eu não posso fazer estágio. Gente, tem que dar um jeito de fazer estágio, senão você não se forma. Então, se você trabalha, você tem que se organizar para fazer estágio. Na hora do almoço, quando você sai do trabalho, no período de férias, tá? Combinar com o seu patrão, né? Um dia na semana eu saio mais cedo e compenso essas horas, em outro dia tem que dar um jeito, tá? E não é a Cláudia, nem a Márcia, nem a Ítalo que tem que dar um jeito, são vocês, gente. Eu sei que é muito desesperador, eu já fui aluna, tá? Você falar, mas quando que eu vou fazer estágio se eu trabalho o dia inteiro e estudo à noite? Gente, vai ter que fazer estágio na hora do almoço, vai ter que fazer estágio antes do trabalho, vai ter que fazer estágio depois do trabalho, vai ter que fazer estágio que tem aula no sábado, vai ter que fazer estágio em algum momento do quarto, do quinto, do sexto semestre do seu curso, tá? Senão não se forma. Então, assim, não tem como. Depois eu posso conversar com alguns alunos em particular para dar umas ideias, mas é basicamente isso, tá? Ah, professora, mas eu estou no sexto semestre, eu preciso fazer tantas horas de estágio e eu trabalho e não consigo fazer. Vê no seu emprego se consegue adiantar férias, vê se no seu emprego se você consegue, né, fazer algum combinado, vê se você consegue fazer estágio na hora do almoço em alguma escola, tem que dar um jeito, tá? Então, isso é importante vocês saberem e vocês irem colocando aí dentro da sua cabeça. Gente, para vocês fazerem estágio, vocês precisam de documentos, tá? Que comprovem o estágio, que autorizem o estágio, né? E que torne esse estágio uma coisa oficial, tá? Então, são 4 documentos que vocês têm que ter. Carta de apresentação, ou a gente chama também carta de autorização de estágio. 2, termo de compromisso, que é carinhosamente chamada de contrato de estágio. Folha de presença, que é carinhosamente chamada de fichão. E o relatório final de estágio. Vamos falar sobre cada um deles, tá? Existem as etapas, tá, gente, para vocês fazerem estágio. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é procurar uma escola. Vocês podem fazer isso informalmente. Ah, professora, é a escola que eu estudei, eu conheço todo mundo lá. Então, você pode ir lá hoje já e falar assim: ai, gente, cheguei na hora de fazer estágio na minha faculdade, posso fazer aqui? Aí, imagina a diretora, né? Se você foi um bom aluno. Ai, claro, que prazer, pode sim.
Ou então você tem algum parente, algum colega que trabalha numa escola. Gente, pergunta lá para mim se pode receber um estagiário. A pessoa fala, ah, pode sim, perguntei. Então você pode fazer isso informalmente, mas depois você tem que fazer formalmente. Então, antes de iniciar o estágio, você tem que solicitar a carta de apresentação de estágio no seu web aluno, lá na parte de protocolos. Então, lá na parte do protocolo, você vai solicitar lá, eu quero minha carta de apresentação de estágio. Tem até 7 dias úteis para eles enviarem essa carta. Pode ser que envie antes, né? Depois não, mas pode ser que envie antes, mas 7 dias é o prazo. E aí, para você pegar essa carta, você tem que ir no protocolo, clicar lá no número do protocolo que você solicitou a carta. Então, quando você abre o protocolo clicando no número dele, vai estar anexada a carta, né? Que você vai preencher com seus dados, essa carta, né? Aí você vai levar na escola, mesmo que você já tenha falado antes, que a diretora falou, oh, beleza, pode vir, tem que ter essa carta para oficializar, tá? Então, você vai levar a carta de estágio, tem uma apresentação da gente, olha, é um aluno do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, que pela lei de estágio precisa cumprir estágio, então nós solicitamos formalmente que esse aluno possa fazer estágio em vossa instituição. Então, é uma carta formal pedindo para a instituição, para a escola, né, para vocês serem estagiários lá, tá? Então já posso começar estágio? Não. Depois que você tem essa carta de orientação, que tem que ser carimbada e assinada pela escola e tem que ficar com vocês. Ah, mas a escola pediu para ficar com eles. Então já levem 2 vias para você deixar uma lá e a outra ficar com vocês, que é um documento que vocês têm que apresentar depois para validar o estágio, tá? Então, tendo essa carta assinada, carimbada, preenchida com vocês, vocês vão começar a dar início ao contrato de estágio. Então, vocês. Eu ia falar isso depois, né? Vamos lá. Aqui, ó. Já eu estava falando, né? Mas eu tinha que ter passado por esse slide. Então, vocês me desculpem. Calma aí que tem gente entrando na aula. Deixa eu autorizar e voltar aqui. Gente, então a carta de apresentação eu já falei. Agora vamos falar do contrato de estágio. Você vai entrar no seu web aluno, vai lá na parte de documentos e editais, tá? E aí você vai baixar no seu dispositivo o contrato de estágio, tá? Então você, após solicitar a carta de estágio, né, preencher, ir na escola, assinar, carimbar com eles, você, no dia que você vai começar o estágio, assim, você vai lá na escola fazer estágio, você tem que ter o contrato já assinado, pronto, tá? Você não pode começar o estágio na escola antes de estar com esse contrato assinado em 3 vias, tá? Pela escola, pela Ítalo e pela Márcia, que é a coordenadora, tá? Então, são 3 vias. Pode ser, professora, mandado tudo pela internet para assinar eletronicamente? Pode, mas agora tem que ter também o documento, né, de papel. Se você necessitar, pode ter o documento de papel, tá? Gente, vamos lá. E o relatório de estágio também você vai entrar no web aluno, na parte de documentos, editais, e vai baixar lá, tá? Vamos lá. Importante. O termo de compromisso de estágio, gente, que a gente chama de contrato de estágio, não pode editar o contrato no sentido de colocar ou retirar alguma coisa que está lá, tá? Então, o documento ele é editável, porque você vai colocar o seu nome, seu documento, seu endereço, seu registro acadêmico, vai colocar o nome da escola, o nome do diretor, o CPF do diretor, o nome do professor, várias informações que são editáveis. O que você não pode é tirar. Ah, eu não tenho o CPF lá da diretora, então eu vou tirar essa parte. Não pode, tá, gente? Então não pode mexer em nenhuma parte do documento de estágio que se chama contrato. Só pode o quê? Preencher. Inclusive, lá no contrato, gente, tem algo que o aluno às vezes tira porque ele não sabe o que é, que chama ato legal, que é uma numeração e uma data que a escola sabe, tá, gente?
que é quando que a escola foi autorizada a funcionar pelo MEC, né? Quando que teve os documentos legalizados para a escola funcionar. Então, o ato legal precisa constar. É só você perguntar na escola, né? Os dados da escola, né? O ato legal que eles têm lá para passar para vocês. E o registro profissional do professor supervisor de estágio, no caso de vocês, de artes, de teatro, não precisa ter. Por quê? Porque existe esse campo lá de registro profissional, porque é o mesmo documento para todas as licenciaturas na Ítalo, tá? Então, o pessoal da educação física, os professores às vezes têm que ter o CREF, tá? Os professores têm que ter lá o registro da entidade que regulamenta eles. Então, no caso de professor de artes, não precisa ter, porque eles são regulamentados pelo MEC, tá? Então, não é o registro, não tem um registro de uma entidade profissional organizada, tá joia? Então, aí vocês, só nesse caso, vocês podem deixar em branco. O restante do documento de estágio do contrato tem que ser todo preenchido, tá? Assinado, carimbado, tem tudo lá destinado certinho como é que é para vocês fazerem. Lá no contrato de estágio tem assim um campo escrito orientador de estágio na Ítalo. Então vocês podem colocar, quem quiser printar, tirar uma foto aí, anotar, tem que colocar o meu nome, que eu sou orientadora. Então, Cláudia Regina Almeida, e o meu RG é 30.688.401X, tá? Vamos lá. Apólice de seguro, gente. Quando vocês vão numa escola fazer estágio, vocês estão fazendo um trabalho, né? Um estágio lá dentro da escola e vocês têm um seguro para isso. Por quê? Se tiver algum acidente lá, cortou a mão, né? Tropeçou, caiu, teve que fazer um curativo. Então, você tem uma seguradora, que é a Tóquio Marine, da Ítalo, que tem um seguro de acidentes pessoais que podem acontecer dentro do local de estágio, tá? Espero que ninguém precise usar. No estágio curricular supervisionado de vocês, já tem o número, tá? Mas no caso de alguém um dia for fazer um estágio remunerado, que daí não vale como estágio curricular supervisionado, tá, gente? Aí tem aí o número do seguro, mas já vem com o próprio contrato de estágio o número do seguro para vocês, tá joia? Importante, gente, todos os materiais relacionados a estágio estarão, porque não estão ainda, né, na disciplina dentro do AVA de vocês, né, o AVA Telescope ou Telescope, não sei como é que pronuncia, né, se é inglês, se é portuguesado, do ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vai aparecer lá no AVA de vocês as disciplinas que vocês cursam e também uma disciplina, né, um componente curricular chamado estágio, tá? Então, esse slide eu vou colocar lá, o link de orientação vai estar lá. Eu vou também colocar a documentação que vocês podem baixar do site da Ítalo, né, em editais e documentos, mas eu vou colocar também no AVA o contrato de estágio e vou colocar também o modelo do relatório final de estágio, tá? Então, vai estar tudo lá para vocês no AVA. Então, aqui, ó, assim que aparece, tá? Aparece as disciplinas de vocês e vai aparecer uma disciplina de estágio supervisionado, que para alguns vai ser ensino fundamental 1, para outros alunos vai ser ensino fundamental 2 e para outros alunos vão ser ensino médio, depende do semestre que você está cursando, tá? Então, quando vocês abrirem ali a disciplina de estágio, vai ter orientações gerais, que vai ter esse slide e vai ter o link, né, para entrar nessa orientação, e vão ter os documentos de estágio, tá? A carta de apresentação não tem lá, mas tem uma orientação de onde que pede. Como se você abrir ali, vai estar assim, entre em protocolos, no seu web aluno e solicite a carta. E aqui no contrato de estágio e no modelo do relatório final vai ter para baixar mesmo, tá joia? E aqui tem o link para orientação. Aqui em cima é a orientação gravada, que eu vou deixar para vocês, tá? Gente, muito, muito importante, né? Principalmente para quem não participou ao vivo e não vai conseguir tirar dúvidas, ler as orientações com atenção no AVA, estar presente no encontro de estágio quando você tiver dúvidas. Gente, não fique tirando dúvida de estágio, com o seu colega que foi, né? Eu tenho uma dúvida, procure vir na orientação. Eu não posso vir na orientação porque eu trabalho, porque eu tenho outra atividade. Aí você, né, passa a dúvida para um colega, para ele vir tirar dúvida comigo,
E não ficar, né? Esse um vai falando para o outro, um vai falando para o outro, e pode ser que passe informação errada, tá, gente? Então, a melhor pessoa para passar orientação de estágio para vocês sou eu, professora Cláudia Almeida. E também o monitor de estágio que eu vou precisar, né, escolher hoje. Então, quem quiser ser monitor de estágio, me avisa hoje no final da orientação, quem estiver ao vivo, para a gente ter um monitor no quarto, um monitor no quinto e um monitor no sexto, tá? Gente, super, hiper, mega importante, gente. Hashtag fica a dica. Não deixe para estagiar no final do curso. Por quê, gente? Porque não dá tempo. Ah, professora, mas eu não fiz o estágio no quarto semestre, porque eu não consegui, eu não fiz estágio no quinto, eu vou fazer tudo no sexto. Gente, se você for fazer estágio tudo no sexto, você vai ter que fazer 6 horas de estágio por dia, tá? São 400 horas de estágio, então imagina, 6 horas por dia, se você fizer 10 dias, você tem 60 horas. Se você fizer 20 dias, você tem 120 horas. Então, para você fazer as 400 horas, você vai ter que fazer 20, 40, 60, 80 dias úteis de estágio se você fizer 6 horas por dia. O que é 80 dias úteis de estágio, gente? São 2 meses, aliás, 3 meses fazendo estágio, 6 horas por dia, de segunda a sexta. Então, dá para fazer 400 horas de estágio no sexto semestre? Dá. Mas você vai ter que fazer 3 meses, né? O semestre dura 4, 3 meses de estágio, fazendo estágio todo dia, 6 horas por dia. Então, assim, a possibilidade de conseguir é muito pequena, gente. Que se você não conseguiu no quarto nem no quinto, como que você vai fazer? Ficar 3 meses fazendo só estágio na sua vida? Tá? Então, não deixe para fazer o estágio no final do curso. Faça as 100 horas de estágio no quarto, faça as 150 horas do estágio no quinto e façam as 150 horas do estágio no sexto, tá? Importante, gente, quem está no sexto e está no quinto, que já fez curso e já cumpriu algumas horas, vai valer aquelas horas dos cursos, né? A nota já foi lançada, os estágios já foram deferidos. Tudo que eu estou falando agora, gente, é a partir de agora, a partir do mês de agosto de 2021, tá bom? Gente, para eu não ficar me alongando aqui e não ficar tirando o tempo de vocês de dúvidas, eu vou abrir agora, tá? Para as dúvidas de vocês, pela ordem que vocês levantarem a mão ou colocarem no chat, tá? Ah, importante, né? Eu li aqui, o Rafa, me dei mal. Gente, olha, eu sinto em dizer isso, mas quem está no sexto ou no quinto que não fez curso online, acabou, tá? Não pode mais fazer. Então, tem muita gente que, né, fez certinho, fez os cursos online, já fez aí 250 horas de estágio, 300 horas de estágio, e não vai perder, tá feito. Aí vai fazer agora só o que necessita para completar as 400 horas, tá joia? Então, vamos lá. Deixa eu ver o pessoal que levantou a mão. Deixa eu ver. Boa tarde, sim, boa tarde, estou acompanhando a caminho do dentista. Tá bom, Giovana, sem problemas. Tá? Deixa eu abrir essa fila aqui, que eu não lembro onde é que tá a fila do pessoal que levantou a mão. Puxa vida. Calma aí. Tá aqui em cima, vai. Então, quem levantou a mão primeiro foi a Niara. Vai lá, Niara, você. Oi, professora, bom dia. Tudo bem, lindeza? Tudo bom. Prof, é o seguinte, a minha são apenas 2 perguntas. A primeira é, eu posso fazer o estágio à noite ou não? Pode. Gente, se você está no sexto, você vai fazer ensino médio, tá? Se você não estuda à noite, na Ítalo, você pode fazer estágio numa escola à noite. Você pode fazer estágio numa escola à tarde. Professora, eu posso fazer estágio no sábado? Se a escola tem aula no sábado, curricular, né, que ela se organizou para ter aula no sábado, pode. Então, você pode fazer aula à noite sim, Yara. Geralmente, à noite, quem estuda à noite é ensino médio. Tá? Então, assim, dificilmente você vai conseguir fazer estágio no Fundamental 1 para alunos 6 anos à noite, porque não existe. Mas o ensino médio pode fazer à noite. Certo. Fala até 11 horas da noite. Pode fazer. Ok. Aí, lá no slide, está escrito assim, 6 horas por dia de estágio. Então, o meu limite são até 6 horas. Se eu tiver possibilidade de fazer
às 6 horas por dia, não tem problema. Porque o que acontece, professora? Eu, infelizmente, eu tive alguns problemas e não consegui fazer o online, o estágio online. Tá, Perdi essa mamata, né? Então, eu pretendo fazer o quê? As 250 horas nesse semestre. tá. Então, eu posso, por exemplo, pegar 2 escolas, ou eu tenho que pegar apenas uma escola para fazer esse estágio nessas 6 horas por dia. Ótima pergunta. Gente, vocês podem fazer o estágio todos numa escola só, ou vocês podem fazer em duas, em três, em quatro, né? Dependendo do aluno. Só que daí, Niara, você tem que fazer a documentação de estágio, carta de apresentação, contrato de estágio e relatório, um diferente para cada escola, tá? Então, tem que ser assim. Se você vai fazer 6 horas por dia, por exemplo, vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí você não pode fazer no sábado. Então tem que lembrar que é 6 horas por dia ou 30 por semana. Se você for fazer no sábado, então você faz 5 horas por dia. Porque não pode fazer mais do que 30 horas de estágio por semana, senão é considerado, desculpa, trabalho escravo, tá? E cuidado, tá, gente? Quando for fazer as fichas de estágio, não pode fazer estágio em feriado, tá? Cuidado, né? Tem gente que vai lá na ficha, marca lá dia 12 de outubro. Ah, mas na minha escola teve uma festa de Dia das Crianças e eles pediram para eu ir lá ajudar. Aí vale como estágio, tá? Mas daí você vai ter que colocar lá ajuda na festa do Dia das Crianças, atendendo as crianças. Ok, tá? Gente, só na semana que vem, na orientação da semana que vem, que eu vou conseguir colocar os documentos para vocês na tela e ir falando como é que é, tá? Mas vocês vão fazer isso durante essa semana e se surgir dúvida também, vocês semana que vem podem tirar. Niara, tirei a dúvida? Sim, professora. Aí a Mais senhora falou sobre alguma essa coisa? questão de sábado. Você falou essa questão de sábado. Como é que funciona esse lance de dar aula no sábado, 5 dias? Ficou a Então, dúvida agora. vamos lá. Tem escola que tem aula de sábado de manhã, tá? E dividiu aí as horas que tem que ter de aula em sábado de manhã. Então, o aluno estuda para segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado de manhã, tá? Ou à tarde, não sei. Então, como você só pode fazer 30 horas de estágio por dia, se você fizer 6 horas na segunda, 6 horas na terça, 6 horas na quarta, 6 horas na quinta, 6 horas na sexta, 6 horas no sábado, vai dar 36. Então, daí, se você for fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não pode ser 6 horas por dia. Aí tem que ser 5, porque tem que ser no máximo 30 horas. Se você for numa escola que não tem aula no sábado, aí você pode fazer 6 horas por dia, porque é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? 6 vezes 5, 30. Tá. Mas, gente, se vocês E tiverem dúvidas de como dividir o estágio de vocês nos dias, vocês daí venham nos plantões, eu atendo cada caso, cada especificidade, a gente pode ajudar vocês a fazer um planejamento de estágio, tá? Mas quem tá, assim, no final do curso, meio, entre aspas, desesperado, gente, faz um cronograma, eu vou fazer estágio tal dia, tantas horas, tal, soma, vê se dá, né, as 250 horas, tem que se, gente, importante, tem que se organizar para fazer o estágio. Nem lá e fazendo, tá E bom? já pode dar entrada já, então? Já, você pode entrar agora no protocolos da Ítalo, pedir a carta de autorização, né? Aí você tem que esperar eles mandarem a carta, mas você também já pode falar com uma escola informalmente, se você conseguir, tá? Já pode ir lá com eles agendar, eu vou fazer segunda tal hora, terça tal hora, vou começar tal dia e etc, tá? Não tem problema. De repente, se você está muito, muito desesperado, você fala assim, olha, o meu contrato vai ficar pronto a semana que vem. Mas daí eu já começo e a gente põe a data do contrato no dia que eu comecei. Porque assim, você só pode começar a acompanhar as aulas na escola no dia que tiver a data do contrato. Então, se o contrato tiver com data do dia 15 do 8, você não pode começar estágio no dia 12 do 8, dia 13 do 8, você tem que começar no dia 15 do 8. Então, o dia que o contrato foi assinado, a partir desse dia você pode começar o estágio, tá? Gente, o estágio é assim, você vai na escola, tem alguém com o microfone aberto, acho que sem sanear, ou abaixa um pouquinho aí, né? Você vai na escola e você vai observar o professor de artes dando aula. É isso que é o estágio. Tá? Dependendo da escola, você pode ajudar o professor, né, a distribuir o material, ajudar os alunos, a ajudar na aula. E tem também a possibilidade de você reger uma aula. Ah, você combina com o professor que um dia você vai dar uma aula lá de jogos teatrais, né, que vai dar uma aula corporal para o aluno, e você vai lá e conduz a aula, mas o professor tem que estar junto.
Então, é assim que faz estágio, tá? Você vai observar o professor de artes trabalhando, você vai poder ajudar o professor de artes né, nessa aula, e você vai poder também conduzir algumas coisas, algumas atividades. Então, esse que é o trabalho de estágio, tá? Observar, participar das aulas de artes no estágio, tá? Mais dúvida, Niara? Tem gente na fila aí. Beleza. Gente, às vezes a dúvida de um pode ser sua dúvida, tá? Então, a gente vai, às vezes, tirando. Vinícius, vamos lá. Tudo bom, prof? Já baixou a mão. Então, Obrigada, Não, professora. fala, Vinícius, sua dúvida. eu abaixei para já te sair da fila. Beleza. Não, então, prof, o que acontece? Eu tenho, acho que, duas dúvidas. Aí acho que, conforme você vai falando, vai surgindo mais. Sim. A primeira dúvida é que, assim, vamos supor, eu conheço um professor que ele dá aula, mas eu acho que já não vai entrar, que ele dá aula especificamente de teatro. Um exemplo. Não pode. Não pode já. Não Tem que ser pode, teatro. gente. A Tá. escola tem teatro, a escola tem aula de teatro no contraturno. É uma ONG que tem aula de artes. Não pode. Você só pode fazer estágio, só é permitido em aulas de artes, aulas do currículo da escola, aula de artes com professor formado em artes. Eu sei que vocês fazem curso de teatro, que seria muito interessante para vocês, né, acompanhar aulas de teatro, mas vocês vão se formar para ser professor de artes dentro do contexto escolar, tá, gente? Então, só pode acompanhar aula de artes e professor de artes. Perfeito. Aí a segunda dúvida é também sobre o horário, né? É que assim, vamos supor, você falou que tem aquela questão de, por exemplo, não pode ser estágio em aula. Mas, tem alguns dias em que, por exemplo, vai ter um ensaio, né? Que é um horário, entre aspas, livre, só que é dedicado ao ensaio ali, né? Que a gente vai estar com o nosso grupo. E em alguns momentos também vai ter as aulas que são online, entre aspas, né? Aquelas que realmente a gente tem que fazer só ali, né, no AVA e tudo mais. Então, assim, eu posso me programar para ter algumas aulas de manhã, tipo, por exemplo, aí entra já a terceira dúvida, que aí, assim, eu posso me programar dentro, né, desses dias, sem que precise ser de tarde, eu posso fazer de manhã, porque não vai estar comprometido, entre aspas. E a segunda dúvida é que, aquilo que você falou, são 6 horas, são até 6 horas, então se eu só conseguir fazer menos de 6 horas, também ainda vale. Ótima pergunta, Vinícius. Vamos lá. Vamos lá. Se você tiver dia livre na faculdade, que não tenha nenhum componente curricular, nenhuma disciplina, você pode fazer o estágio no seu horário de aula. Mas você tem que pegar uma declaração na secretaria de qual é o seu horário de aula, tá? Então, assim, eu tenho aula de didática na segunda, de história da educação na quarta e de montagem de peça teatral na sexta. E terça e quinta é livre no seu horário. Mas eu marquei com o meu grupo de ensaiar tal e etc. Aí, tá? Se não tem aula na grade, no horário da faculdade, você pede uma declaração lá na secretaria, né, na central de relacionamento, e aí você tem que anexar no seu relatório de estágio, né, que vai estar lá que você fez estágio de manhã. E aí tem que ter uma declaração que naquele semestre você não tinha aula naquele dia, tá? Perfeito. Beleza. Em relação às horas por dia, até 6 horas. Professora, eu vou lá na escola na hora do meu almoço e eu vou fazer 20 minutos de estágio por dia. Eu vou começar no quarto agora, eu vou fazer todo dia, 20 minutos. Vai lá, faz o estágio, anota, tá? Tem que ter aula, tá, gente? Porque se for horário que não tem aula, não tem como fazer estágio. Fala, eu vou fazer o meu almoço, tipo, das 2 às 3, de vez de fazer, né? Do meio-dia às 2, sei lá. E aí você faz 20 minutos de estágio. Você vai anotar no seu fichão, entrei às 2, saí às 2h20. Contou 20 minutos de estágio. Aí você vai juntando até dar as horas de estágio, tá? Então, no máximo 6 horas por dia, se não tiver sábado, né? E o mínimo, 1 minuto. Perfeito. Tá bom? Beleza. Importante é que esteja anotado. Vamos lá? Espero ter tirado sua dúvida, Vinícius. Vamos lá, Augusto. Com certeza. Professora, é justamente... Augusto, meu querido, deixa eu só falar uma coisa antes de você começar. Gente, vão surgir muitas dúvidas a partir da hora que acabar a aula hoje. Fala assim,
fiquei com dúvida disso. Você vai tomar banho à noite, você vai falar, gente, será que pode fazer isso no estágio? Vocês vão anotando, tá? E vem semana que vem, tira as dúvidas, ou manda no meu e-mail as dúvidas, tá? Ou a gente elege um monitor. Gente, monitor de estágio ganha hora complementar, tá? Então, quem quiser ser monitor, não é assim, trabalhar de graça, tá? É também ganhar hora complementar. Mas só para vocês saberem isso. Vão surgir muitas dúvidas, mas eu vou estar aqui para ajudar vocês em qualquer momento. Vamos lá. Vai, Augusto, sua dúvida. Professora, ainda é referente à questão das horas. Porque, assim, eu estou no quarto semestre, né? Os outros são 150 horas totais, né? Em cada semestre. Quinto Isso, e sexto. e no E quarto no semestre, quarto, 100 horas. 100. Tá. Só que aí tem essa coisa das 30 horas por semana, 6 horas por dia. Eu não entendi. Eu tenho que fazer estágio todos os dias? Não, você pode, se você quiser, fazer 6 horas de estágio por dia, se você puder. Eu falei isso porque, assim, não pode passar disso, gente. Não Tem pode. gente que Não, entrar na escola 1 da tarde e sair 10 da noite. Não, E aí ok, não pode passar de 6 horas por dia. Só isso, que também não pode passar seu de 30 horas máximo. por semana. Não pode passar de 30 horas por semana. Agora, tudo que for menos que isso, pode. Então, assim, Tá. professora, eu vou Tá. fazer estágio toda quarta, tá? Da 1 às 5 numa escola. Toda quarta eu vou lá fazer. Então, assim, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 4 horas por dia, 1 vez por semana. Não tem isso é a cargo de vocês, dentro das possibilidades de vocês, dos horários de vocês, da vida de vocês. O que eu falo desses 6 horas por dia ou 30 horas por semana é que não pode passar, gente, senão não vale, tá? Tá. Não vale. Então Eu fiz estágio segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 6 horas por dia, ainda eu fui de manhã, à tarde e à noite, tipo, eu fiz muito estágio essa semana. Aí você vai fazer e não vai poder. Então tem que lembrar sempre desse máximo. O mínimo, vocês que vão organizando dentro da rotina de Tá. vocês. Entendi. Então não pode passar de 6 horas, pode passar de 30, não pode passar de 100, no meu caso, né? Isso, não pode passar. Assim, pode passar, tá? Mas só vai valer isso daí. Augusto, mas assim, vai valer 100. Você pode fazer, tipo, eu gostei tanto dos alunos, eu terminei o estágio, a professora pediu para eu ficar até o final do semestre. Você pode até parar de registrar, né, quando der 100, ou 102, 110, mas você pode registrar que você fez 200 horas no ensino fundamental. Só que mesmo você tendo feito 200 horas no ensino fundamental, que você ficou apaixonado, que a professora pediu, que você amou, você vai ter que fazer a 150 no Fundamental 2 e a 150 no ensino médio. Não vai Então, acumular, né? o mínimo de estágio é 400. Mas tem muito aluno que no final dá 420, 402, 403, porque às vezes não dá assim. Você terminou seu estágio de 100 horas, Augusto, na quinta-feira, às 2h30 da tarde, você vai falar assim, peguei minhas coisas da sala, saí, deixei as crianças lá. Não, então você pode ficar até o final e passar um pouquinho de horas. É o mínimo, tá, gente? 400 horas e é o mínimo 100 horas no quarto semestre. A única coisa importante é o seguinte, o Augusto fez 120 horas, por exemplo, no ensino fundamental 1, porque ele foi no sábado ajudar numa festa lá do sorvete, porque pediram tal. Essas 20 que eu fiz a mais, vai contar para o outro estágio? Não. Então, no ensino fundamental 2, você tem que fazer 150. Tá? Não vai ficar acumulando. Tá joia? Tá bom, porque o estágio é separado assim para você ter experiências diferentes, né? Sim, com de ensino diferentes. Obrigado. Tirou. Segredo é nosso. É confuso, tá, gente? Mas a gente vai montando quebra-cabeça. Tá bom. Ariane, a primeira que entrou na aula, junto com a Patrícia, fala. Pro, é só para lembrar o pessoal que a gente, principalmente quem está no último semestre, que as aulas de arte, normalmente os professores às vezes têm uma aula na semana, né? Então tem que correr, já vê agora, porque as aulas já voltaram agora em agosto, às vezes a pessoa tem uma aula na semana, e se você tem 150 para fazer nesse semestre, você tem que pegar, ou aquele professor, todas as aulas que ele faz na semana inteira para conseguir as horas. Gente, uma coisa importante que a Ariane está falando também, tá? Se você pegar uma escola grande, você tem 3, 4 professores de arte, você tem aula todo dia, toda hora, tá? Se você pega uma escola pequenininha, realmente, o professor tem uma aula por semana em cada série, tá? Lógico que você pode pegar primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho, quarto aninho, quinto aninho. Aí você vê 1 hora por dia, né? 1 hora de cada aninho, daí você pode fazer até 5 horas por semana, porque tem isso. Mas tem escola que tem um número pequeno de professores, um número pequeno de turmas, tem uma primeira série só, uma segunda série, tem escola que tem primeira A, primeira B, primeira C, primeira D, primeira E, você pode fazer o estágio sempre assim. Outra coisa importante, gente, que eu não falei, tá? A escola não é obrigada a aceitar o estagiário, tá? Então tem escola que você vai lá pedir o estágio, infelizmente a gente já tem muito estagiário,
né? Não dá para colocar mais. Olha, a gente teve um problema uma vez com o estagiário aqui, então a gente não trabalha, né? A gente não quer estagiário. Então a escola pode falar não para vocês. A gente chegar e falar assim, não, vocês são obrigados. Não são, tá? É uma gentileza que eles fazem. Então, realmente, esse aspecto é muito importante. Como eu falei, gente, se organizar. E quem está no último, que é ensino médio, normalmente só tem aula de manhã e à noite, não tem à tarde. Isso, exatamente. E que, como a gente estuda de manhã, só vai ter à noite, só para ficar atento. Gente, primeira coisa, se organizem. Não adianta quem está no sexto chegar lá em dezembro e falar assim, gente, eu não sabia que tinha um professor só na escola, eu não consegui fazer. Aí a gente tem que falar o quê? Ema. Então vai se formar, né? Não vai se formar e vai ficar para o semestre que vem só fazendo estágio. Se organizem, me procurem que eu ajudo vocês a se organizarem. Mas, Ariane, ou era só para dar essa dica? Não, era só isso mesmo. Obrigada. Vamos lá, Thaís Monteiro, fala. Professora Thaís Monteiro. Tá sem som. Ai, perdão, agora sim. Vai lá, Thaís, que tá Boa com a tarde, foto loira e o maravilhosa. real é rosa. É rosa, o real é rosa. Amei, meu sonho. Esqueci de trocar a foto. Vai. Eu quero tirar 3 dúvidas. Uma é, o semestre passado, eu tô no sexto, né? Então, até o semestre passado tinha essa questão dos cursos da VAMEC e tal. Aconteceu com algumas pessoas do sexto que a gente fez um curso e o curso não estava completo no VAMEC. E ninguém sabia, tava aqui no slide, um dos cursos que... Os módulos, não é isso? E eles não tinham liberado todos os módulos ainda. Então chegou. E assim, a gente não tinha entendido o que tinha acontecido. Simplesmente fizemos o curso e o certificado não saía nunca mais. E a gente, mano, o que aconteceu, né? É o curso de produção de texto de 120 horas. Maravilhoso, inclusive. Eu gostei muito, só que eu não consegui terminar o curso. Então, e aí o que aconteceu? Deixa eu falar, Thaís, para você não se atender. Quem começou o curso antes do dia 1/8, que está fazendo ainda, tá? Vai valer. Ah, tá. Então era isso que eu queria saber. Via protocolos, lá na parte de estágio curricular supervisionado em caráter excepcional. Gente, esse estágio aqui, eu não sei porque eu tô com isso, esse estágio aqui, que é em escola, vocês não vão mais Obrigada, Deus! Não vão mais mandar no protocolos de estágio curricular em caráter excepcional. Vai entrar no entrega de estágio curricular supervisionado, tá? Mas quem estava fazendo qualquer curso que começou antes do dia 1, mas daí tem que ter a data, né? Antes do dia 1, a não ser esse que eu já sei, de 120 horas de produção do texto, vai poder entregar, tá? E vai valer as horas. Não é nada de antes do dia 1, não vale, tá? Outra pergunta. É 1 de agosto, perdão por cortar. É 1 de agosto? Tô confuso. Isso, 8 de 2021. Então, se você fez coisa nas férias, tá? Aí vai valer, tá bom? Então, eu já tava aqui desesperada, que eu comecei a fazer o curso e não 31, terminou. Só para ter certeza, quem começou dia 31 do mês passado ainda pode valer. Quem concluiu o curso até o dia 31. Tá? Se você perfeito. Esse de produção de texto, que são por módulos, que vai abrindo módulos, aí pode entregar depois, mas é só esse curso mesmo. Eu acho que sim. Porque claro, desculpa cortar aqui o pessoal que tá na fila, porque é sobre esse assunto. Mas é porque eu tinha começado um curso já, né? Só que eu não tinha iniciado ainda, não tinha feito as atividades. Aí eu conversei com a Mara, ela falou assim, completa seu curso, vamos ver o que rola. Então eu terminei dia 31 mesmo. Só que o certificado ainda não saiu. Pode mandar que vai ser validado. Só que o certificado ainda não saiu, então eu tô com medo de não sair, tipo, lá dia 31, mas eu mandei print pra Márcia, tenho uma conversa, posso provar, só que eu não sei se o certificado em si... Você pode mandar os prints, daí que você mandou pra Márcia, quando sair o certificado, lá no protocolo, que sou eu que vou coisar, e eu muito obrigado. Tá? Esse daí que a Thaís falou, eu também tinha parado ele no meio. Eu não, como tinha dado problema, eu nem terminei ele no módulo que estava faltando. Tenta concluir, gente, 120 horas esse, né? Vai lá e tenta concluir. Pode continuar então. Pode. Tá bom. Você iniciou antes, né? Sim, bem antes. Pode, tá? Thaís, mas suas dúvidas. Nossa, eu tô bem aliviada, graças a Deus, porque é como se, tipo, eu não tivesse entregue estágio no semestre passado, e na verdade eu tava lá, e eu fiz, e é um curso
super detalhado, você tem que escrever bastante coisa e é bem legal, mas estou bem aliviada. Então era isso. A outra dúvida é: você pode fazer estágio em mais de uma escola? Acabamos de responder, né, Thaís? Onde você estava? Não, tava aqui, mas eu fiquei nessa dúvida no sentido Pode. Você de pode fazer estágio em quantas escolas que você quantas quiser, quiser ao entendi. mesmo Isso não tempo. tem Mas você não um pode estar no limite. mesmo lugar, tá, gente? Cuidado. Ai, dia 15. Porque assim, né? É aquelas coisas. Tem gente que não faz estágio, alguém assina e tal. Então, cuidado na hora de preencher a ficha. Ah, no dia Sim. 15 eu estava nas 2 escolas. A gente fala, só se for É, em horários diferentes. Ah, mas eu saí de uma escola 2 horas e 2h01 eu estava na outra. Ah, então só se for você pulou o muro, só se for uma do lado da outra. entendi. Confere tudo isso daí, tá, gente? Mas pode Outra sim. coisa que eu queria perguntar, não é exatamente uma dúvida, mas é só meio que para falar sobre. Tem muita diferença, assim, de você solicitar estágio em colégio particular e em colégio público? Se tem mais facilidade em um do que outro? Como que é isso? Ó, é assim, geralmente colégio público, eles chega estagiário lá, eles soltam rojão. Que eles falam, graças a Deus. Né? Tem professor que fala assim, opa, chegou estagiário, não vou mais trabalhar. E põe vocês para dar aula. Então, assim, tem diferença em alguns casos, mas não dá para generalizar, tá? Mas geralmente escola pública eles aceitam o estagiário porque eles, né, são carentes de um monte de coisa, então eles falam, ainda bem que chegou. E a escola particular, eles têm geralmente cada um tem uma política de recepcionar estágio, tá? Porque eles acham importante o estagiário ter esse tipo de experiência, mas eles às vezes têm um número X, né, um horário tal, um tal professor que pode acompanhar. Então, assim, tendo a escola lá, vai lá e tenta de tudo. Mas geralmente na pública é mais fácil porque eles dão graças a Deus quando chega estagiário. Então tá bom, era só isso mesmo, muito obrigada. Imagina, de nada. Giovanni. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, Giovanni? Diga. Bom, a primeira dúvida minha é sobre o estágio remunerado. Acho que você já comentou, não vale horas complementares? Então, Horas de Giovanni, estágio, no perdão. momento da pandemia, quem estava fazendo estágio curricular remunerado em escola estava contando. Mas agora que o MEC suspendeu todas as regras de estágio que estavam valendo na pandemia para retornar à regra, né, que era antes da pandemia, então não vai valer. Mas mesmo assim, Giovanni, eu vou anotar, porque assim, a Márcia e os outros coordenadores lá da Ítalo estavam tentando achar uma brecha, né, para valer algumas coisas ainda além do estágio como é que era antes, porque assim, não voltou totalmente, né? O que era antes assim da pandemia, totalmente. Então assim, a gente vai ver se dá essa brecha. Então eu vou fazer a consulta se eles conseguiram averiguar com o MEC se o estágio remunerado, tá? Remunerado vai contar como horas de estágio. Porque assim, gente, eu particularmente, professora Cláudia, eu acho um absurdo não valer o estágio remunerado como estágio, porque é a mesma coisa, é a mesma experiência, é a única coisa que você está ganhando. E é bom, né, ganhar um dinheirinho para ser estagiário. Mas, pela regra atual de estágio, né, do MEC, não pode. Mas, por causa da pandemia, a Márcia ainda está vendo se vai poder... a Márcia, né, e a parte jurídica daí, toda a comissão lá de estágio vai ver se pode. Então, a gente vai deixar essa pergunta em aberto ainda, para ver se o estágio remunerado vai contar como estágio curricular normal, tá, Giovanni? Ok. Outra dúvida é... por exemplo, eu estou no 4º semestre e vou fazer o Fundamental 1, certo? Isso. Eu tenho que fazer a primeira, segunda e terceira e quarta série obrigatório, ou eu posso... Ótima pergunta, Giovanni. Você vê, não dá tempo de falar tudo na minha explanação. Você pode fazer as 100 horas no primeiro ano, as 100 horas no 4º ano, ou você pode fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Você que vai dividir da forma que você achar mais interessante, de acordo com o que a escola pode, de acordo com o que você combina com a escola, tá? Então, não necessariamente precisa fazer no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, pode fazer em um, tá? Mas você pode fazer em mais de um. Ok. Mais uma perguntinha. Por exemplo, se um estagiário está fazendo uma aula com um professor, pode ter mais de um estagiário? Eu posso, tipo, um amigo meu, eu estou fazendo estágio aqui, se pode ter 2 estagiários, eu posso fazer um estágio com outro aluno junto, Pode sim, Giovanni. Inclusive, eu aconselho, né, as turmas de vocês têm o WhatsApp, se ajudarem. Por exemplo, o Giovanni fala, gente, eu consegui estágio numa escola lá e eles estão querendo mais. Alguém quer ir lá fazer estágio? Porque pode 2, 3, 4, 10, 20, de acordo com o que a escola autoriza
de ter estagiário com aquele professor naquela turma. Então, pode sim, tá? Tá ok. Era isso. Obrigado. Nada. Vamos lá, Léo. Você. Oi, Pro, tudo bem? Tudo bem? Eu acho que eu fiquei sem pergunta, porque vendo o Giovanni falar e a Thaís, Isso. era basicamente as mesmas respostas. Aí chegou na minha filha, eu falei, ué. Mas olha, só complementando. Vou inventar uma pergunta que não precisa, né? Eu ia responder, é como você falou. Tem pergunta do outro aluno que vai tirar minhas dúvidas. Tirou. Isso. Só me gerou, na verdade não é bem uma dúvida, mas eu acho que já sei a resposta. Eu estagiando de forma remunerada, estou remunerado, ok. Eu não preciso comunicar à escola nesse sentido, porque não vai complementar a hora. Isso não é uma hipótese, entendeu? De que não esteja valendo, né? Que volte aos modos normais, que então não tem que ser remunerado. Então, eu estou atrás de emprego, estou no 4º semestre, procurei, e a escola falou, eu só tenho estágio remunerado. No estágio remunerado... que pena. Mas no estágio remunerado já tem a redução de horas, assim como a redução de salário. Mas dentro da própria escola, existe a possibilidade de eu terminar o estágio remunerado e continuar fazendo o estágio supervisionado não remunerado numa turma do ensino médio, tirando a obrigatoriedade de eu ter que começar pelo Fundamental 1? Olha, Léo, até pode, tá? Pode sim, mas assim, vamos conversar depois do seu caso específico, de repente você me chama no WhatsApp ou a gente marca de conversar, porque assim, você pode, assim, não é aconselhado, assim, não deveria, tá? Porque assim, dá muito problema, assim, você tá no 4º semestre, mas você quer aproveitar a oportunidade daquela escola e fazer no ensino médio, mas daí não tem como lançar sua nota do ensino médio, entendeu? Porque não vai estar disponível para lançar nota no 1, então vamos ver depois seu caso em particular, para eu conversar também com a Márcia, conversar com a parte jurídica, para ver se eles abrem essa exceção, tá? Mas, geralmente, 4º semestre tem que fazer o estágio 1, tá bom? Mas vamos ver, porque você está fazendo estágio remunerado numa escola, por exemplo, no Fundamental 1, e você quer fazer nessa escola no médio, que você não é remunerado. A gente conversa, tá? Ou então você termina o estágio remunerado, é escola só de ensino médio, é isso, Léo? É porque a hipótese possível é o seguinte: de manhã eu estou estudando, de tarde eu vou estar no estágio remunerado fundamental. Sim. Aí vai me sobrar a noite. Aí à noite, exatamente. Então, tá, beleza. A gente vai ver depois seu caso, então, tá? Tá, tudo bem. Tá bom? Vamos lá. Próximo, gente, quem tem dúvida ainda, diferentes dessas que foram feitas, Juliene. Juliene, vê se o microfone tá ligado. Oi, tô aqui. Prontinho. Pro microfone, gente, depois eu vou ler errado. o chat aqui se tem alguma pergunta, tá? Porque o chat fica pro final. Oi, prof, boa tarde. Boa tarde. Prof, minha dúvida é o seguinte, a Ítalo disponibiliza alguma lista de escolas possíveis? Aí, boa pergunta também. Não, gente, a Ítalo não tem uma lista de escolas, é o aluno que tem que correr atrás. Então, o que você tem que fazer? Verifica escolas perto da onde você está de dia. Por exemplo, à tarde eu estou trabalhando, vê escola perto do trabalho, né? Para que você possa ir antes ou depois. Ah, mas eu estou em casa, vê escola perto da sua casa. Ah, mas de manhã eu estou na Ítalo e eu quero terminar a aula 11h40 e já ir para uma escola estagiária. Então, vê uma escola perto da Ítalo. Então, não tem uma lista de escolas, tá? Isso tem que ser a cargo do aluno de acordo com as possibilidades dele. Então, não tem mesmo, tá, Juliane? A única coisa que o setor de estágio e emprego na Ítalo tem é algumas vagas de estágio remunerado e tal, mas nem conta como estágio curricular, tá bom? Mas não tem lista, não. Tá bem, prof, obrigada. Imagina. Samuel, tá aí? Se você estiver, abre o microfone. Tô sim, perdão, é que eu para entrar aqui de novo, mas é que eu já tirei a minha dúvida, já eu deixei a mão aberta em pé. Tá bom, verdade. Vamos lá, Thaís Monteiro de novo. Opa, Thaís não abaixou a mão ou entrou na fila de novo? surgiu uma pequena dúvida no meio do caminho. Mas surge mesmo, gente, vocês vão ver. Eu só queria... Vai ser a orientação, você vai falar, gente, eu não perguntei isso. Gente, agora.
Pode Eu falar. queria saber o seguinte, como eu tô no 6º semestre e eu fiz os outros semestres em curso, eu queria saber se esse semestre agora eu só posso fazer estágio com o ensino médio ou não, pode ser qualquer um. Então, você pode fazer qualquer um, porque como você não teve a experiência, né, nem do ensino fundamental, nem do ensino médio, você pode fazer um qualquer, porque vai ser a experiência que você não teve. Então, a gente Ah, vai, legal, arrasou então. mesmo que seja ensino médio, você pode fazer no Fundamental 1 ou no Fundamental 2. Beleza, obrigada. Naira ou Naida? Agora Oi, não sei. professora. É Fala, Naira mesmo. Eu tenho uma dúvida que talvez já tenha sido respondida, mas eu tô com ela desde quando eu soube que a gente ia ter que fazer história obrigatoriamente, não podia ser os cursos mais. Eu sim. tenho, com o curso, eu cumpri 330 horas. Do total, assim, de todos que eu fiz. Eu tenho que cumprir nesse 6º semestre as 150 horas do ensino médio, ou de qualquer um que você acabou de dizer, ou só para completar mesmo. Talvez você já tenha respondido, mas eu preciso dessa Não, confirmação na fala. além de não ter respondido, eu não sei a resposta, tá? Então, eu vou anotar aqui para conversar com o setor de estágio, com a Márcia, tá? Porque não tinha passado pela minha cabeça, que é aluno que fez mais horas 400 horas, sei lá. de estágio. Então, a dúvida é se você pode só completar as horas que está faltando ou se você tem que fazer as horas do seu 150, né, que é o 6º semestre. Ou se eu posso fazer só as 70 que falta. Porque eu já fui na escola, já conversei, mas é que eu precisava dessa confirmação, né, para passar para a diretora e tal. Acho que esse caso é só no pessoal do 6º mesmo, né? Porque no 5º só podia fazer até 100. Quem estava no 4º só podia fazer até 100 mesmo. E no 5º só podia fazer 150, né? Mas eu vou perguntar e depois eu passo para vocês, tá? Desculpa não saber responder Tá isso bom, agora. professora, obrigada. Vamos lá. O Luiz Henrique levantou a mão e Giovanni de novo. Fala, Luiz Henrique. Cláudia, como você falou que pode fazer ensino médio e fundamental, precisaria de 2 contratos? Tipo, Se for escolas dobrar os diferentes, documentos. sim. Se for na mesma escola, pode ser o mesmo. Entendi, obrigado. Tá? Imagina. Gente, última pergunta do Giovanni, tá? Porque era até a 1, já são 1h10. Vamos lá. Desculpa, professora, rapidinho. Imagina. Por exemplo, se eu conseguir um estágio remunerado numa escola, e na mesma escola eu tenho a possibilidade de fazer o estágio sem ser remunerado, eu posso fazer isso? Tem possibilidade de ser feito isso? Giovana, eu também não sei. Eu acho que pode, mas daí não pode ser no mesmo horário que você fez o remunerado, tá? Sim. Por exemplo, tem uma aula minha que é remunerada e outra não. Tem a possibilidade de fazer isso? Então, eu vou conversar com a Márcia se pode, tá? Tá ok. Calma aí. Cláudia, Oi. você pode fazer o estágio para mim? Eu Por posso. gentileza. Como que é? Eu posso, mas eu não devo. Então, Então tá bom, tá gravado, hein? O Brasil tá vendo. o Brasil tá vendo, hein? Posso, Ô, prof, você forjar tudo, mas não devo. prof, deixa eu fazer uma pergunta, a última, por favor. Pode. Eu queria saber sobre essa questão de que o pessoal está falando, tipo, de estágio remunerado e não remunerado. Como que é? A escola que fala que só tem remunerado? Ou tipo, como que é que funciona isso? Eu sou leiga nessa questão. Tem escolas que oferecem vaga de estágio remunerado para o aluno. Então, a escola, por exemplo, geralmente particular, que abre vagas de estágio para as pessoas e remunera, paga R$700, R$900, R$1.000, que é uma ajuda de custo, com transporte, alimentação. Tem estágio que é muito bem remunerado, gente. Tem estagiário que ganha mais de R$1.000 escola aí. Mas, pelas regras do MEC, que eu acho, né, um absurdo, mas quem sou eu para contestar o MEC, quando você é remunerado, não conta como estágio curricular supervisionado. Porque eu não sei, tá? É uma regra do MEC. Porque assim, você tá aprendendo do mesmo jeito, você tá fazendo estágio do mesmo jeito, né? É a única coisa que você tá ganhando. Então, assim, dá a impressão assim, mas, pô, coitado do aluno, meu, não pode ganhar um dinheirinho, mas não é regra minha, não é regra da Ítalo, é regra do MEC. Mas, como eu disse para vocês, a Ítalo, da parte jurídica, está verificando se pode continuar o estágio remunerado ainda valendo como estágio normal, porque no momento de pandemia estava podendo.
né? Então, quem fazia estágio remunerado estava valendo como estágio curricular normal. Então, eu vou confirmar para vocês e mando para o representante de turma ou para o monitor. Aliás, gente, eu gostaria que vocês, quem fosse do quarto, do quinto e do sexto aqui, calma aí que eu preciso achar aqui, do quarto, do quinto e do sexto, me passassem só, por favor, quem são os representantes de turma, só para eu, enquanto não tenho um monitor, poder conversar. Quem que é o monitor do quarto semestre? Professora, eu gostaria de ser o seu monitor do quarto semestre. Eba! Vinícius, que semestre você tá? Eu tô no quarto. Tá, então é Vinícius, Eugênio. Isso, da Silva Guimarães. Tá. Da Silva Guimarães. Fica até o final ou me passa o seu telefone, por favor, aqui no chat, tá, Vinícius? Tá bom. Do quinto, gente? Calma aí que eu ainda vou ver se tem... As horas... Anderson, as horas a mais que foram feitas no semestre anterior estão contando para esse semestre? Eu vou verificar, tá, Anderson? Porque a princípio não, tá? Mas eu vou verificar com a Márcia. Deixa eu ver. Léo. Consta no certificado? Isso aqui não entendi, Luísa, essa pergunta. Verdade, me lasquei. Gente, quem não aproveitou para fazer os estágios, nossa. Quem está no sexto semestre, se as minhas contas não tiverem erradas, vai ter que fazer no mínimo 2 dias. Exatamente. 2 dias de estágio por semana para dar tempo. Tem que pegar o calendário e fazer as contas, tá? Fazer matemática. Vamos lá. Pronto. Não tem mais nada aqui no chat. Alguém do quinto semestre para me passar, para ser monitor, ou para me passar o nome como não tem representante de turma no quarto semestre, Eric, tem que ter? Ó, representante de turma, gente, é com a Márcia, tá? Como que fala? Monitor, eu preciso de um monitor de estágio no quarto, no quinto e no sexto. Ninguém vai querer ser? No quarto já é o Vini. É o Vini. E no quinto? Oi. Algum monitor para o quinto semestre? Oi, Cláudia, tá me ouvindo? Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bom? Eu sou representante do quinto por enquanto ainda, que talvez a gente tenha... E por enquanto é isso. Não sei se aqui tem do quinto só a Niara e a Thaís. Eu não sei se uma delas querem ser O Alexandre, me passa seu telefone. Meu quê? Telefone? Então, Alexandre, é que eu não sei se pode ser monitor de 2 disciplinas. Se puder ser... Não pode. Não pode. Então, porque eu já sou monitora da Flávia já, senão eu aceitaria. Não pode acumular nem monitoria e nem representante mais monitor. Mas eu pego o telefone do Alexandre e depois a gente dá um jeito de escolher alguém lá para ser monitor de estágio. Tá bom, marca aí, então. Se vocês quiserem falar no grupo, tá? Ó, a Cláudia tá precisando de um monitor, eu preciso de algum monitor. Fala seu telefone para mim. Eu falo lá para eles. É 98104 Sim. 6606. Tá, e o Vinícius tem que me passar o telefone. E do sexto, gente? Tem alguém do sexto aqui? Eu tô aqui. Ah, que bom, que bom. Eu ia falar que a Rúbia era, mas... a Rúbia já é monitora do sexto. Ela vai continuar, será? Não sei. Tem que ver com ela certinho. Não, vai ser ela sim. A Rúbia já tem os dados. Pode ficar tranquilo, tá? E do quinto também, né? Tinha monitor... não tinha monitor do quinto de estágio? Do quinto era a Giovana. A Giovana desistiu do curso. Ela desistiu do curso, exatamente. Tá bom. Então, Alexandre, por enquanto eu vou falando com você até a gente escolher um monitor, tá? Faz uma pressão psicológica pro povo. Fala, gente, ajuda aí, né? Não, eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer uma pressão para monitor e para representante também. Eu não posso mais ser representante. Eu sou representante do quinto desde o primeiro semestre. Mas não pode ser? Não sabia. A Márcia falou que não podia, mas por enquanto só está sendo eu. Então tá bom. Parabéns pela coragem, pela determinação e pelo empenho. Gente, é isso então. Então, gente, para encerrar, eu vou dizer que na semana que vem, ao meio-dia, eu vou complementar essa aula de estágio, tá? Com algumas dúvidas sobre os documentos. Então, quem quiser vir e tiver dúvidas sobre os documentos, apareça. Quem, assim, entendi tudo, vou começar, tá tudo ok e tal, não precisa vir no estágio só por vir, só se tiver dúvidas, tá? E eu vou gravar esses primeiros, e aí, quando tiver só a parte de dúvidas, daí não tem gravação, tá bom? Queria agradecer todo mundo que esteve presente hoje, vocês são sensacionais.
Para quem não está presente, tá, gente? Fala lá, ó, gente, vocês perderem a orientação de estágio. Eu sei que tem gente que não está presente porque não pode, mas fala que eu vou disponibilizar a gravação para vocês, né? Assim que eu concluir aqui a parte da gravação. Vou colocar no AVA, e se não tiver no AVA, eu mando aqui para os monitores e para os representantes, tá bom? Muito feliz de ver vocês, meus alunos queridos, maravilhosos. Muito feliz de conhecer pessoas novas também. E vamos caminhar juntos esse semestre com esse pepino, né? Que é essa coisa maravilhosa, que é legal mesmo, que é o estágio, tá? Um beijo para vocês, gente. Até a próxima. Quem Beijo, quiser obrigada. quem quiser ficar ainda para tirar alguma dúvida, fica que eu vou ficar mais uns 5 minutinhos aí. Obrigada, professora. Valeu, beijo, beijo. Prof, Beijo, Pro, obrigada. Prof, eu te mandei mensagem, tá? Eu tenho o seu númerozinho. Eu já te chamei lá. Que bom, Vinícius. Ótimo. Tá? Todo mundo Pro. virou bagunça isso, brincadeira. Fica falando, como assim vocês têm o número da minha mãe? Que absurdo. Ô, professora, posso ficar rapidinho só para tirar uma dúvida com a senhora? Rapidinho. Pode. Né, porque vai, se não valer, eu já tenho que correr atrás. Bom, como eu conversei contigo, eu tinha feito um curso, né, de 180 horas. Né? É um curso que o Giovanni do meu grupo, né, um outro Giovanni do sexto semestre, ele tinha conversado com a Márcia, né, se podia fazer, porque são 5 módulos, e o último módulo fala sobre a arte, né? A arte e desenvolvimento de tecnologia, e falava sobre também a escola. E eu fiz esse curso. Né, eu tinha me inscrito antes do dia 30, né? Aí a Márcia mandou a mensagem dia 30 falando que estava encerrado. E aí eu falei, eu já tinha me inscrito, eu só não fiz as atividades, eu não tinha concluído as atividades. Aí foi que ela virou e falou assim, ó, tenta fazer, né? Porque vai, se a rola já aceitaram, sabemos, né? Nada, às vezes nada, né? Nada por nada. Aí eu fiz o curso, né? Eu tenho até as provas, e agora a senhora falou na aula que era até dia 1 de agosto, né? Podia ter encerrado o curso. Eu tenho feito aqui, né? Já até tinha mandado print para ela do curso concluído. Só que aí eu não tenho como te mandar os prints porque é áudio. Aí eu não sei se a senhora se importa se eu mandar o áudio provando que realmente é 31. Tinha mandado mensagem para ela que tinha concluído o curso. Não, ô Samuel, você faz assim, manda via protocolos lá no entrega de estágio em caráter excepcional, tá? O certificado. E se você tiver algum print que você começou antes, tal, não tem problema, tá bom? Certo. E manda lá. Certo. Aí, então pode valer mesmo, porque eu não sei se esse curso estava na grade, né, que a senhora tinha passado, mas eu lembro que o Giovanni comentou que a Márcia ia falar contigo sobre esse curso, que podia ser também. Aí eu mando tudo certinho, só não saiu o certificado ainda, tá? Eu tô aguardando o certificado desse curso. Tá. Qualquer coisa você escreve lá nas observações do protocolo, tá? Curso autorizado pela professora Márcia Polacchini e tal, que não estava na lista, para eu entender o processo todo. Tá bom, então. Muito obrigado, viu, Pro? Imagina, obrigada a você. Professora, boa tarde. Boa tarde. Já foi tirada a dúvida, possivelmente, mas eu só quero confirmar. Eu fiz o estágio dentro do prazo, porém o certificado ele saiu depois que já se encerraram as aulas. Ele vale? Eu consigo colocar ele também no protocolo? Coloca no entrega de estágio em caráter excepcional. Tá bom, então, professora, obrigada. Imagina, de nada. Mais alguma dúvida, gente? Professora, eu tenho mais uma confirmação, na verdade. Eu entrei em contato com a minha prima, que ela trabalha numa escola. E aí ela conseguiu para mim que eu fizesse estágio lá, que eu achei que podia fazer só o ensino médio, né? Sim. No sexto semestre, mas você falou que, como a gente não fez, a gente cumpriu com o curso, pode ser em qualquer ano. Sim. E como eu tenho intenção de dar ano no Fundi 1 e 2, então eu posso fazer no Fundi 1 e 2, né? Pode sim. O estágio. Pode. Tá, aí só vou ficar esperando você confirmar o total de horas mesmo. Ou se eu fizer Fundi 1 e 2, vou precisar fazer 150. Tá, joia. Tá? E eu queria saber se eu podia ser a sua monitora do sexto semestre, porque como a Rubel já foi 3, não sei se tem que ficar do começo e tal. Tá. Pode ser sim, tá? Mas daí a gente tem que falar com a Rúbia. Tá. Que é seu nome? Naira, né? Isso, Naira Priscila. Naira Priscila Silveira ou Silva? Isso, Silveira. Priscila. Você tem meu telefone? Tenho.
Tá, então você me manda um WhatsApp com, né, seu nome completo, seu semestre, tudo, seu ID lá, seu número de aluno, e aí você já pode falar até no grupo da sala para a Rúbia, tá? Que precisou trocar, porque a Márcia pediu para trocar os monitores para não ficar acumulando vários semestres, tá bom? Tá Para bom, então. as pessoas terem a experiência. Tá, eu falo com ela, então. Tá, joia. Obrigada, Pro. Imagina, obrigada a você. Mais alguma dúvida, gente? Vocês estão aí ainda? Bom, gente, a gente ainda está com Letícia, Patrícia e o Rafael Rosa. Se vocês não tiverem dúvidas, então eu vou encerrar. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever no chat ou abrir. Não, obrigada, professora. Só fiquei para ouvir as últimas dúvidas mesmo. Obrigada pelo seu tempo. Ótimo, ótimo, gente. Obrigada, viu? Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Obrigada a você, tchau. Tchau. Agora só tem você, Rafa, se você estiver aí ainda. Gente, então eu vou encerrar a gravação, encerrar a orientação, que a gente passou meia hora, mas, né, foi necessário. E na semana que vem a gente continua. Um beijo para todos vocês.